Gente, vamos lá para mais uma questão do Enem 2023, prova amarela, questão de número 172. Uma empresa de segurança oferece o serviço de patrulha, no qual vigilantes em motos fazem monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua moto a uma velocidade constante durante todo o itinerário, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS, a distância do vigilante até a base ao longo do tempo é descrita pelo gráfico. Então, a questão começa aqui no gráfico. Ele estava aqui na base, durante 10 minutos, a distância dele cresceu, ou seja, ele está indo para longe da base, ficou a distância de 3 km da base. Do 10 ao 20 minutos, perceba que a distância dele não aumentou e nem diminuiu, ou seja, ficou constante. E depois do 20 ao 30, ele voltou para a base, ou seja, ele voltou lá para a posição zero. Então, ele foi para longe, parou, digamos assim, sua distância ficou... Não é que ele parou, mas a distância dele em relação à base não mudou e depois ele voltou. Aí a pergunta é, a vista superior da trajetória realizada pelo vigilante é... Então, vamos pensar o seguinte, gente. Nossa base está aqui, nesse pontinho vermelho, certo? Aqui está a nossa base. Num primeiro momento, ele foi para longe da base, você concorda? Então, você tem que pensar ele indo para longe, ou seja, a distância para a base aumentando. Em um segundo momento, o que aconteceu? Ele foi para longe, beleza. No segundo momento, a distância para a base não mudou. O que é que muita gente pode ter pensado? Então ela ficou assim, Mas, gente, se a distância dele ficar assim, se a trajetória ficar assim, a distância desse ponto que é a base para cá é uma coisa. Se eu pegar para cá, já é outra. Se eu pegar em linha reta, já é outra. Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, desse ponto para esse é uma distância. Agora, se eu pegar desse ponto para esse, já é outra distância. Então, essa segundo momento não pode ser uma reta, porque uma distância daqui para cá não é igual daqui para cá. E se você ver no gráfico dele, a distância que ele está da base não está mudando, Durante do 10 ao 20 minutos, a distância dele à base é sempre 3 km, ou seja, você tem que pegar um segundo momento que não seja uma reta. O que de um ponto central, a distância é sempre a mesma em qualquer ponto? Circunferência, pessoal. Porque se eu tenho um ponto central e eu tenho uma circunferência em volta desse ponto, você concorda que a distância daqui para cá vale raio, daqui para cá é R, daqui para cá é R. Qualquer ponto que você pegue de uma circunferência, a distância desse centro até as bordas é a mesma. Então, o segundo momento desse cara não foi uma reta, como eu já lhe expliquei, porque se fosse uma reta, a distância para cá muda. Para a distância em relação à base ser a mesma, o segundo momento tem que ser o quê? Um pedaço de uma circunferência, Porque isso aqui sendo um pedaço de uma circunferência, a distância daqui para cá é a mesma que daqui para cá, que é a mesma daqui para cá, que é o que está acontecendo na segunda parte do gráfico. E depois, Arthur, do 20 ao 30 minutos, depois a distância dele começou a cair. Começou a cair e voltou para o zero, ou seja, ele voltou para a base. Então, esse cara que estava aqui, então, primeira parte, ele fugiu da base. Segunda parte, ele tem que se deslocar formando um pedaço de circunferência, porque a distância não pode mudar. E depois ele volta para a base, completando o trajeto. Que imagem é essa? Essa imagem aqui, muita gente marcou o item B nessa questão. Ela errou justamente por isso. A distância para cá é a mesma para cá que a... Não é. Mas num pedaço de circunferência, a distância para cá é a mesma para cá, é a mesma para cá, é a mesma para cá, que é justamente o que acontece na segunda parte do gráfico. Muita gente marcou o B e errou, né? O gabarito aí tem que ser o item A, gente. Tem que ser o item A. Algumas pessoas também poderiam ficar em dúvida no item E. Arthur, o item E não pode ser não? Num primeiro momento ele se afasta, né? E aí depois a distância fica sempre a mesma, que é o pedaço de uma circunferência. E depois ele vai e vem se aproximando. Não poderia ser o E, não? Poderia, mas presta atenção. Você concorda que esses três momentos, todos eles duraram o mesmo tempo? No primeiro momento que ele está se afastando, foi 10 minutos. No segundo momento, mais 10 minutos. Então, você tem que ter comprimentos nas três partes iguais. Você concorda que no item E, o comprimento da primeira parte não é igual ao comprimento ao tamanho do comprimento da segunda parte. Bem maior. O comprimento da terceira. O comprimento da terceira até é igual ao da primeira, mas não é igual ao da segunda. Então, tem que ter comprimentos aí mais ou menos iguais. Que é o que ocorre no item A. Esse tamanho é mais ou menos igual a esse, que é mais ou menos igual a esse. Por que o tamanho tem que ser igual? Porque como a velocidade é constante e é ao mesmo tempo, então o tamanho também tem que ser o mesmo. Por isso que o gabarito dessa questão realmente, gente, é o item A. Beleza? Espero muito que vocês tenham entendido, pessoal. Um abraço e a gente se vê na próxima questão. Valeu!